A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe tua casa, tua família, a tua vida. E que a palavra de Deus, que é palavra de vida, de cura, de abundância, ela alcance teu coração. Ela alcance, ela chegue aonde nada e nem ninguém consegue alcançar. Mas pelo poder do Espírito Santo, poder da palavra de Deus, venha tocar, venha transformar a tua história, a tua vida. E eu quero trazer uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E essa palavra está lá em João, no capítulo 14, né? Se você tem ali a sua Bíblia, se você quer me acompanhar junto comigo essa leitura, vamos estar lendo ali, me acompanhe comigo, medite comigo essa palavra, que está em João 14, no versículo 27. Essa passagem, né, foi Jesus que falou para os discípulos assim: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-las dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na verdade, aqui o Senhor Jesus fala, né, antes de dizer deixo-vos a paz, ele promete um consolador. Ele promete algo para aqueles discípulos, porque um consolador, um ajudador, um auxiliador, né? Porque, na verdade, estava chegando a hora dele partir para a casa do Pai. E se você ler lá no 14, no verso 1, ele fala assim para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então você vê que ele enfatiza, né? Não se turbe, não se preocupem, não fiquem ansiosos, né? Porque ele fala: confie em mim, creia em mim, creia no meu caminho, né? Porque Jesus ele veio com um propósito. O propósito maior de Deus era que o Espírito Santo habitasse no meio do seu povo, que a presença de Deus viesse habitar no meio do seu povo e restituir, resgatar, restaurar, na verdade, restaurar a comunhão do homem com Deus, né? Porque lá em Gênesis, Adão era filho de Deus, ele era chamado filho. Mas no momento em que ele desobedeceu a Deus, a ordem divina de Deus, ele ficou fora da comunhão, né? Então, a partir dali, houve, então, uma quebra da comunhão, né? Mas desde então, antes mesmo disso acontecer, Deus já tinha um plano ali do Redentor, porque ele sabia que Adão ia pecar. Então, desde ali, Deus já tinha um plano pré-estabelecido. Porque o olhar de Deus não é o nosso olhar, o pensamento de Deus não é o nosso pensamento, porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Então, desde lá, o Senhor já teve misericórdia da humanidade, né? E ele já entrou com um plano desde Gênesis, trazendo aqui Jesus, aquele que ia tirar o pecado do mundo e dar a paz. Então, quando a gente lê deixo-vos a paz, e ele enfatiza que não é uma paz comum, não é uma paz que a gente vê no mundo, uma paz passageira, é uma alegria falsa, uma alegria que acontece e passa, né? Mas é uma paz. Qual paz que ele está falando? A paz é a comunhão com a presença de Deus, porque a partir do momento em que Adão saiu do Éden, né, houve ali um vazio, houve ali a quebra da comunhão, da presença de Deus. E depois que isso acontece, nós, então, a humanidade sofre as consequências do pecado. E você vê que a humanidade, ela corre atrás de algo para preencher o seu coração, de algo para preencher aquilo que é do tamanho da presença de Deus, do Éden em nós, do jardim em nós, que é a presença do Senhor. Então, esse foi o plano estabelecido pelo Senhor quando enviou Jesus, né? O verbo que se fez carne. Porque antes era mediante a lei, mas era fora. Hoje é através da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria lei. A própria lei, a própria Constituição de Deus, né? É ali que está estabelecido a restituição da ordem divina com a humanidade, que é restabelecer a comunhão com Deus. Essa paz, essa paz que a gente tanto busca antes de encontrar Jesus.
a gente só vai encontrar em Cristo, sabe? E eu entendo algo que no momento que a gente realmente aceitar Jesus Cristo, quando você, né, reconhecer que o caminho está nele, e você entregar, você dizer, eu aceito seguir a Cristo, eu aceito seguir esse Jesus, que tanto é falado, não é? E não é por placa de igreja, não é por denominações, instituições, né? A palavra fala que é pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai restabelecer a presença de Deus na tua vida. E você vai viver essa paz. A paz que não vai ser preenchida e depois vai embora. Ela vai permanecer. Porque o Senhor fala, né, que Ele é o pão da vida. Né? Ele é o pão, Ele é a fonte de águas vivas. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, é uma fonte que não tem fim. É uma fonte que não tem fim. Essa é a promessa do Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Creia. Porque o Espírito Santo fez a obra na minha vida. E sabe, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu processo com Deus. Mas eu vou dar aqui um breve testemunho do começo ali da minha caminhada. O Espírito Santo, ele verdadeiramente, ele fez uma obra na minha vida. Sabe, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu dei liberdade para o Espírito Santo agir. A liberdade para o Espírito Santo fazer a obra. E no começo eu tive medo. Eu tive medo, sabe? Porque algo me dizia, eu vou ter que renunciar coisas. Mesmo eu não sabendo, mesmo eu não ouvindo falar de renúncias. Eu já sabia que algo tinha que largar, deixar, para viver, né, o sobrenatural de Deus que eu nem conhecia. Mas algo ali estava me impulsionando. Algo ali, sabe, o Espírito Santo estava me impulsionando. Porque como a palavra em Jeremias fala, que o Senhor já nos escolheu, né? Antes mesmo de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe. Então, cada um de nós temos uma promessa estabelecida, né? Uma promessa de Deus tem na tua vida, né? E a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, que você realmente entregar o teu coração, né? E deixar que o Espírito Santo, né, flua na sua vida, que Ele faça a obra, dê liberdade para Ele fazer, nada mais vai ser a mesma forma. Eu gravo muito esses vídeos falando muito de promessas e da obra do Espírito Santo, porque na verdade tem pessoas que o Senhor quer impulsionar. Na verdade tem pessoas aqui que precisam entregar a sua vida para Jesus, verdadeiramente entender o plano de Deus, sabe? Porque assim, desde que saímos do Éden, nós perdemos a comunhão com Deus. Então eu quero te dizer que a ordem de Deus é que nós venhamos ter a plenitude, viver a plenitude de Deus nessa terra. Sabe, Deus nos ama tanto, né, que Ele entregou ali o seu único filho para nos salvar, nos resgatar, sabe? A nossa vida não é só viver para trabalhar, pagar contas e ter uma vida, sabe, de uma alegria passageira. Não, o Senhor tem um propósito estabelecido por cada um de nós. E Ele quer realmente te colocar nesse caminho para dar frutos para Ele, né? Para dar frutos. Então, amados, aqui se a gente for ver no verso 5 ao 6, né? Porque Jesus falou assim, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele ia voltar para o Pai. Jesus ia voltar para o Pai. E Ele falou, né, para os discípulos, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, quem cria nele sabia o caminho, porque realmente entendeu que Ele era o caminho. Que Ele era o caminho, Ele faz a ponte com Deus. Sabe, Jesus não pagou um alto preço para não ter um propósito tão grande. Então, se você vê, não é por denominações, não é por religiões, não. Né? Jesus é a ponte que nos leva a ter comunhão plena com Deus Pai. Então, ele fala, Tomé fala, mas aonde nós vamos? Né? Como saber o caminho? E Jesus responde assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui ele estabelece aqui uma restituição, né? Uma ponte, um caminho, uma verdade, né? Ou seja, ele fala que ele é o caminho. Ou seja, não existe outros caminhos que levam até Deus, né? Então entenda que ele prometeu voltar ao Pai e entregar o Consolador, o Espírito Santo. Então eu queria dizer meu testemunho com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele fez uma obra na minha vida
né? E foi sobrenatural o que o Senhor fez, né? Não foi por força, não foi por violência, mas foi pela obra do Espírito Santo na minha vida, que eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe, amados, a minha vida não foi a mesma, né? Como eu disse lá no início, eu tinha medo de me entregar, mas no momento que eu decidi entregar, né, entregar tudo para Ele, Ele fez uma obra extraordinária, né? Então não foi por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Então quando eu falo assim que não é por denominações, não é por instituições, eu falo que independente da onde você está, o que você crê, sabe? Quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Então assim, eu vivia fazendo coisas erradas, né? Enfim, eu creio que quando eu olhei para trás, sabe, eu vi quanto eu estava diferente, quanta coisa eu já havia renunciado sem perceber, sabe? E não foi por pessoas falar para mim, você precisa largar isso, você precisa largar aquilo. Não, a partir do momento que eu fui buscando o Senhor, sabe? Pessoas também, né, me ajudaram a acelerar esse processo, né? Então eu creio que a minha terra, né, estava fértil para receber a semente. A terra, sabe? A nossa alma, nosso coração. Quanto a gente está disposto a renunciar, né? Quanto a gente está disposto a largar o velho e viver o novo de Deus, né? E assim eu vi os frutos do Espírito Santo na minha vida, né? Não foi por meio de convencimento de pessoas, né? Então assim, tudo o Senhor, o Espírito Santo testifica. E antes mesmo, sabe, era incrível, porque antes mesmo de eu ler a palavra que confirmava aquilo que o Espírito Santo estava mexendo comigo, ele já estava fazendo. Ele já estava fazendo, sabe? A partir do momento que eu comecei a ler a obra, os frutos do Espírito Santo, dizendo: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, sabe? Então, a partir do momento que eu olhei essa palavra, sobrenatural, e é Ele que vai fazer, né? Eu enfatizo aqui, é a obra dele. Então, não pense que vai ser pelas tuas obras, né? Porque o Pai quer ser glorificado através da tua vida. Ele quer ser glorificado através da sua vida, né? É esse o plano eterno de Deus. É esse realmente o propósito estabelecido para cada um de nós. Então, sim, no momento que eu comecei também a ler a Parábola do Semeador, muitas pessoas já frequentam, né, igrejas evangélicas, né, frequentam ali uma denominação, ouvem a palavra, mas a terra delas ainda não está fértil. O que tem te impedido de você entregar verdadeiramente tua vida para Ele? O que tem te, sabe, sufocado ali a semente? Porque a parábola do semeador fala, né, que existia 3 tipos de terra. Aquela terra era, na verdade, 4, né? 4 tipos de terra ali, de momentos que era lançado a semente. Então, no momento que ele falou que, sabe, se aquela semente foi plantada, não foi jogada ali, numa terra pedregosa, cheia de pedras, né? Aquela planta até ela vai começar a germinar. Ela vai ficar animada com aquilo. E talvez você está sendo assim, né? Você sentiu o Espírito Santo, o poder de Deus ali. Mas no momento que existiu uma provação, né? Uma dificuldade, você para no meio do caminho. Você tem medo. Você não consegue ter forças para continuar esse caminho. Por quê? Porque existem pedregulhos ali, pedras, né? Ali na tua alma, coisas que você precisa entregar para Jesus. Porque Jesus fala na palavra: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A única coisa que o Senhor Jesus quer, como diz a palavra aqui, né? Creia em meu Pai e creiam em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que eles têm dito para os discípulos? O momento que vocês tiveram uma tribulação, o que ele estava falando? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil seguir o meu caminho, mas creia em mim. Assim como crê no Pai, creia no Filho. Então, quando a gente está realmente ali, entregando a nossa vida, o nosso coração, sem impedimentos, sem pedregulhos, sem espinhos, né? Porque a outro terreno, outra terra, fala que aquela semente estava no meio dos espinhos. Ou seja, o que impedia daquela semente frutificar? O que impedia aquela terra de dar frutos, de crescer raízes de dentro para fora, para sair para fora, né? O que estava impedindo ali, né, de realmente
realmente dar resultados. O mundo, né? Jesus falava que o mundo, né, as concupiscências da carne, o pecado, estava ali prendendo aquela semente, sufocando. Então, muitas vezes, né, você encontrou o caminho, mas você diz, não, isso aqui eu não vou entregar, porque eu gosto muito, né? Então, tem áreas da nossa vida que às vezes a gente não quer entregar, porque é muito difícil renunciar aquilo. Então, você realmente precisa avaliar como que está essa terra. Ela está receptiva à mudança? Ela está receptiva ao processo ali de libertação, de cura, para você realmente viver as promessas de Deus? Então, reflita nessa palavra. Reflita nela. Porque a terra fértil é aquela pessoa que ouve a palavra, que entende a palavra e que vive a palavra, que dá frutos. Que dá frutos. Frutos para quem? Para o Pai Celestial. Né? Ele pode te dar uma vida abundante, mas é mediante a essa fé, mediante a crer em Cristo, mediante entregar esse caminho para Ele, a tua vida para Ele. Mas de verdade, porque Ele não quer corações pela metade. Ele quer uma entrega verdadeira e genuína para você dar frutos para o reino, para você transbordar na vida de outras pessoas, porque esse é o plano de Deus para a tua vida e para a minha vida. Não é só para algum número de pessoas. Não, o Senhor veio para todos. Jesus veio para todos, para todas as nações e povos. Amém? Glória a Deus. E neste momento, convido você a fechar teus olhos, né? Nesse vídeo, eu quero entregar a tua vida para Ele. Entregar a tua situação, entregar tudo aquilo que gera pedras, que impedem você de realmente se entregar para Ele, de verdade, né? Que algo impede, algo bloqueia para você realmente entregar a sua vida para Jesus. Entregar a tua família, a tua vida, o teu coração para Ele. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. E eu quero apresentar a tua vida nesta hora, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é fonte de águas vivas. Oh, meu Deus querido, meu Pai amado, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que parou tudo para ouvir até o final, Pai. Senhor, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, Espírito Santo de Deus. Senhor, assim como o Senhor fez a obra na minha vida, na minha família, Pai. Assim como o Senhor tem transbordado, Senhor, sobre a minha vida, Espírito Santo. Que o Senhor visite, Pai, essa pessoa que está ali do outro lado, Pai. Que o Senhor visite, que o Senhor toque, Espírito Santo, poderosamente nessa vida, Pai, que está ali, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, essa pessoa que está ali do outro lado, Pai. Senhor amado, que tudo aquilo que impede, Senhor, dela viver os planos de Senhor, tudo que impede dela ver que o Senhor é o único caminho, aquilo que gera, Pai, bagagens na alma dela. Senhor, pedregulhos, espinhos, que impede ela, Senhor, de viver essa paz que Jesus prometeu. A paz que não vem do mundo, mas a paz que vem de Cristo, a paz que vem do Senhor e a vida abundante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, que o toque do Espírito Santo venha envolver essa vida, que o Espírito Santo, Pai, revele-se a ela, mostre a ela a verdade, Pai, a vida, o caminho, Senhor. Que nesta hora, Pai, ela venha reconhecer, Pai, que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, Pai. Traga um convencimento, Senhor. Traga, Senhor, a revelação do Espírito, Pai, nesta hora, Pai. Senhor, e tudo aquilo que inquieta o coração dessa pessoa. Tudo aquilo que traz, Pai amado, Senhor, ansiedade, meu Deus. Tudo que traz preocupação para essa pessoa. Tudo que traz, Pai, depressão, Pai amado. Pensamentos de desistência, Pai. Que o Senhor venha de encontro, Pai, trazendo vida, trazendo fôlego de vida nesta hora, Pai amado. Em nome de Jesus, eu invoco o Espírito Santo de Deus. E o Senhor visite, Pai, aonde essa pessoa está, Pai. Eu não sei, Pai, da forma que ela entrou nesse vídeo, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. E o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é soberano para tocar onde o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Né? Que o Senhor venha transbordar com essa oração, que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma obra na tua vida, na tua casa, sabe? Porque no momento que você escolher esse caminho, você vai transbordar aonde você tocar os pés. Nenhum lugar vai ficar da mesma forma, porque quando Jesus entra, Ele muda histórias, Ele muda a sorte, Ele traz bênçãos sem medida. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra, compartilhe com quem precisa ouvir essa oração, essa palavra de vida, né? Que você curta esse vídeo para que o YouTube reconheça que é um vídeo de relevância, de importância, amém. Que você seja um instrumento de Deus para pessoas que precisam
de uma palavra de vida, de cura e de transformação. Amém? Ficam todos na paz do Senhor, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém. Glória a Deus.